Alguns dos lugares mais belos do planeta também são os mais perigosos. Às vezes, a beleza do lugar atrai, seduz e cobra caro. Você arriscaria sua vida por um lugar assim? Sejam bem-vindos aos lugares mais perigosos do planeta. Os Sundarbans estão entre as áreas mais perigosas da natureza. Um enorme labirinto de manguezais que cobre mais de 10.000 quilômetros quadrados, onde a terra vira água e a água vira terra, com a mudança das marés. Na temporada de marés altas, os Sundarbans podem ser tomados por inundações que expulsam famílias de suas casas. Com fortes correntes, densos manguezais, cobras venenosas e grandes crocodilos escondidos na água, atravessar essa região pode ser extremamente perigoso. Como se não fosse suficiente, esta é uma das regiões com maior concentração de tigres de Bengala do mundo, com cerca de 80 a 100 indivíduos. Muitos deles já se aproximaram de vilarejos e atacaram pescadores. Por isso, alguns pescadores usam máscaras na nuca. Uma crença local diz que o tigre só ataca de frente e 2 rostos podem confundir o predador. Em dezembro de 2021, Mihir Sardar, um pescador de 52 anos, ancorou seu pequeno barco num dos muitos canais que cortam os manguezais dos Sundarbans. Como fazia sempre, preparou-se para passar a noite a bordo. Trancou a porta da frente da cabine, uma tentativa modesta de proteção num dos ecossistemas mais hostis do planeta. Mas um detalhe passou despercebido. A porta dos fundos ficou destrancada. No silêncio da madrugada, um tigre de Bengala nadou até a embarcação, subiu a bordo e entrou. O ataque foi repentino. Mihir acordou com o peso do predador sobre ele, preso numa cabine de poucos metros quadrados, sem rota de fuga. Mesmo gravemente ferido, ele lutou, gritou, resistiu. E o tigre fugiu. Ele sobreviveu, foi levado ao hospital e entrou para uma curta lista de pessoas que podem dizer: "Eu sobrevivi a um ataque de tigre." Com chuvas inesperadas, pouca visibilidade e animais selvagens em todos os lados, os Sundarbans seguem sendo um lugar onde a natureza dita as regras e sobreviver é sempre um desafio. Suspensa a mais de 2.000 metros de altitude, a Russian Plank Walk é uma trilha que desafia qualquer noção de segurança. O percurso se resume a estreitas pranchas de madeira, pouco mais largas que um pé, fixadas diretamente na face do penhasco, com suportes metálicos antigos. Um impressionante abismo se abre logo abaixo, sem aviso, sem piedade. Em alguns trechos, a madeira desaparece por completo. Então, os aventureiros precisam se apoiar em cavidades escavadas na pedra, pequenos buracos lisos, onde o corpo se sustenta, sabendo que pode não haver segunda chance. Apesar de ser conhecida como uma das trilhas mais perigosas do mundo, o que pouca gente sabe é que há um sistema de segurança com cabos e cintos, o que torna a travessia um pouco mais controlada, mas não menos vertiginosa. Estima-se que mais de 100.000 pessoas se aventuram por ali todos os anos,
movidas pela adrenalina e pela vista deslumbrante do Pico Sul. Criada por monges taoístas e desafiando o tempo há séculos, essa trilha continua a separar, com precisão milimétrica, os que apenas admiram o perigo, dos que ousam atravessá-lo. Localizada a cerca de 100 metros abaixo do nível do mar, a depressão de Dalol é um dos lugares mais quentes do planeta. Durante o dia, as temperaturas frequentemente se aproximam dos 50 graus Celsius, criando um calor constante e extremo, sem alívio ao longo do ano. Permanecer nesse ambiente por muito tempo é um desafio ao corpo e à mente. O ar seco arranha a garganta, como se houvesse traços de sal suspensos no vento. O chão, instável e escaldante, parece pulsar sob os pés. E com o passar dos minutos, o calor sobe a cabeça como um vapor denso, pressionando as têmporas e turvando os pensamentos. Nesse cenário extremo, o corpo humano chega rapidamente ao seu limite. A região é o resultado do encontro de 3 placas tectônicas, africana, arábica e somali, que se afastam lentamente, criando fendas profundas e liberando calor e pressão do interior da Terra. Essa atividade tectônica dá origem a fenômenos raros, piscinas ácidas que borbulham à superfície, gases como dióxido de enxofre e compostos clorados, que se acumulam formando vapores tóxicos, e chaminés ricas em enxofre que liberam vapores de forma quase contínua. Mas o que mais impressiona são as cores. Sais minerais como ferro, enxofre, manganês e cloro reagem à água e ao calor, tingindo o solo em tons intensos, quase fluorescentes. Poucos locais no planeta oferecem um espetáculo geológico tão violento e, ao mesmo tempo, tão visualmente deslumbrante quanto Dalol. Apesar da beleza que hipnotiza, Dalol é uma fronteira extrema, um lugar onde calor, atividade vulcânica e substâncias letais empurram o corpo humano até os seus limites mais perigosos. Localizada na região Transbaikal, no leste da Rússia, a ponte Kuandinsky liga o isolado povoado de Kuanda ao restante da região. Por muitos anos, essa ponte foi o único caminho por terra para sair do vilarejo, razão pela qual passou a ser utilizada como acesso cotidiano por seus moradores, apesar do elevado risco. Construída originalmente para o tráfego ferroviário, ela possui menos de 2 metros de largura, dimensões extremamente reduzidas para qualquer tipo de carro. Sem manutenção regular, a estrutura encontra-se em péssimo estado de conservação, sustentada por vigas metálicas enferrujadas e tábuas de madeira, constantemente deterioradas pelo clima severo da Sibéria. Sem qualquer proteção lateral e com uma superfície escorregadia ao longo de todo o ano, a ponte enfrenta intensas tempestades de neve e ventos que podem ultrapassar 70 km por hora. Aqui, um pequeno erro pode fazer um veículo despencar no rio logo abaixo, onde a água é tão gelada que pode chegar a menos 30 graus e as chances de sobrevivência são mínimas. A travessia pela ponte Kuandinsky mostra que a necessidade frequentemente supera o medo. Cada passagem sobre essa estrutura frágil revela que sobreviver muitas vezes significa aceitar riscos que, em outros lugares, seriam impensáveis. Navegar pelo rio Congo é enfrentar uma das rotas fluviais mais perigosas do planeta.
Com mais de 4.000 quilômetros de extensão, este rio alcança profundidades superiores a 220 metros, sendo considerado um dos mais profundos do mundo. Suas violentas corredeiras, redemoinhos imprevisíveis e o temido complexo das cataratas de Inga liberam forças capazes de destruir embarcações em segundos. Mesmo assim, comunidades locais cruzam essas águas com barcos e canoas de madeira sobrecarregados, levando pessoas, animais e suprimentos. As embarcações seguem tão próximas da linha d'água que uma única onda pode virar tudo. Correntes violentas, rochas traiçoeiras, hipopótamos imprevisíveis e crocodilos à espreita tornam cada metro do rio uma ameaça constante. E se algo der errado, a selva fechada ao redor deixa poucas rotas de fuga. Neste ambiente, até o resgate parece impossível. Mas o maior risco não está no que se vê, e sim no que ninguém espera. Foi nesse cenário que, em dezembro de 2010, o renomado guia sul-africano Hendrik Coetzee liderava uma expedição audaciosa por um dos trechos mais remotos da bacia do Rio Congo. Ele era um caiaquista experiente e já tinha enfrentado corredeiras selvagens, quedas d'água brutais e redemoinhos imprevisíveis, mas nada o preparou para o que estava prestes a acontecer. Sem aviso, um crocodilo explodiu das profundezas e agarrou Hendrik com uma força descomunal. Em segundos, ele foi puxado para baixo, engolido pelo rio, como se nunca tivesse existido. Seus companheiros viram tudo, sem poder fazer nada, e o que restou foi o trauma. E aqui está a verdade que poucos ousam encarar. No Congo, não importa o quanto você saiba, nem quantas vezes já tenha voltado. Basta um segundo. Um único deslize. E a floresta fecha suas cortinas como se você nunca tivesse existido. Está curtindo essa expedição? Apoie o nosso canal com um like. É um gesto simples e faz total diferença para nós. Shark Alley é um dos trechos de mar mais temidos do mundo. Ele se localiza entre a ilha Dyer e Geyser Rock, na costa da África do Sul, formando um canal estreito por onde focas atravessam diariamente. Essa concentração de presas transforma a área em um ponto estratégico para a presença frequente de grandes tubarões brancos. Na temporada de caça, é comum observar tubarões realizando incríveis saltos fora d'água durante o ataque, em um comportamento chamado breaching. Esse fenômeno é tão raro e espetacular que o local se tornou o principal ponto do mundo para registrá-lo, atraindo documentaristas, pesquisadores e aventureiros de todos os cantos do planeta. Esta região não é apenas conhecida pelos tubarões. O próprio ambiente já impõe respeito. Suas águas frias fazem parte da corrente de Benguela, que sobe da Antártida em direção à costa oeste da África do Sul. Isso cria um mar instável, com ondulações fortes o suficiente para virar pequenas embarcações em questão de segundos. Shark Alley é um lugar onde a vida selvagem mostra sua forma mais crua, intensa e real. Um santuário para gigantes, um campo de batalha invisível e o retrato perfeito do que significa ser predador. No coração da Amazônia brasileira, longe de estradas, cidades e qualquer sinal de conforto, ergue-se a Serra do Aracá.
Um gigantesco platô de pedra que se eleva acima da floresta como uma fortaleza natural, isolada do mundo moderno. Chegar até aqui já é parte do desafio. São centenas de quilômetros de rios sinuosos e dias de caminhada em mata fechada. O terreno é íngreme, escorregadio e imprevisível. Chuvas repentinas transformam trilhas em armadilhas de lama, enquanto a vegetação densa esconde desníveis capazes de derrubar até os mais experientes. Em 2025, esse isolamento cobrou um preço alto. Durante a descida do platô, uma expedicionária sofreu uma fratura grave na perna. Sem possibilidade de evacuação imediata, o grupo permaneceu 4 dias inteiros aguardando socorro, exposto ao clima instável, à umidade constante e à dificuldade extrema de comunicação. O resgate só foi possível graças a uma complexa operação aérea do Exército, evidenciando o quão inacessível esse lugar realmente é. Mesmo sendo um ambiente tão hostil, é justamente sua beleza rara e hipnotizante que atrai exploradores. Da borda da serra, despenca a Cachoeira do Eldorado, uma das mais altas do Brasil, com mais de 350 metros de queda livre. Um rio inteiro se lança no vazio, emergindo da selva, um espetáculo brutal, selvagem e impossível de ignorar. Neste território selvagem, cada passo precisa ser calculado. Uma decisão errada pode significar dias perdidos na mata, ou até um encontro inesperado com os perigos que ela esconde. A selva exige respeito e preparo, e reforça que em certos lugares do Brasil, quem manda ainda é a natureza. Localizada nos Andes peruanos, a mais de 5.000 metros de altitude, La Rinconada é a cidade permanente mais alta do planeta, mais elevada inclusive que o acampamento base do Everest. O oxigênio aqui é tão rarefeito que o corpo humano precisa de semanas para se adaptar, e muitos sofrem de doenças crônicas devido à altitude. Mesmo assim, cerca de 50.000 pessoas vivem nesse ambiente extremo, atraídas pela mineração de ouro. No inverno, as temperaturas frequentemente caem abaixo de zero, podendo atingir até menos 20 graus. Muitos trabalhadores descem em minas escavadas na rocha, enfrentando risco de desabamento, exposição a mercúrio e condições subhumanas de trabalho. No sistema cachorreio, só recebem pagamento se encontrarem ouro, um jogo arriscado entre necessidade e sobrevivência. La Rinconada é um dos lugares mais extremos habitados no planeta. Não há sistema de esgoto. A água potável é escassa e o mal-estar causado pela altitude nunca desaparece por completo. Viver aqui exige uma adaptação contínua ao frio intenso, à ausência de estrutura e aos próprios limites do corpo humano. La Rinconada é o retrato de uma sociedade que desafia o impossível todos os dias, sobrevivendo onde o próprio ar parece dizer que ninguém deveria estar ali. O dia amanhece no Vale de Hunza. Entre as montanhas que tocam as nuvens, uma ponte balança ao ritmo do vento. A ponte de Hussaini se estende por quase 200 metros, desafiando a física e a coragem dos que ousam atravessá-la. As tábuas, dispostas de forma irregular, deixam vãos por onde se vê o rio lá embaixo, rugindo como se esperasse a próxima falha humana. A cada rajada, a estrutura balança com violência. Abaixo, corre o rio Hunza, gelado e violento, capaz de arrastar qualquer um que caia.
Mesmo com os riscos, moradores ainda a usam, pois ela continua sendo a única ligação entre vilas distantes. No alto das montanhas, onde o ar é rarefeito e o tempo parece congelar, a ponte de Hussein permanece, tremendo, mas intacta. Ela não foi feita para os fracos, nem para os apressados. Cada travessia é um confronto entre o instinto de recuar e a necessidade de avançar. E ali, entre cordas gastas e tábuas que desafiam o vazio, o ser humano revela sua essência frágil, mas obstinado. Durante os surtos de peste que devastaram a Europa, principalmente nos séculos 17 e 18, a ilha de Poveglia foi usada como estação de quarentena. Estima-se que mais de 100.000 pessoas morreram ali. Os corpos eram queimados em grandes piras e as cinzas acabaram misturadas à própria terra da ilha. Relatos de arqueólogos e exploradores sugerem que uma parcela significativa do solo de Poveglia contém restos humanos. Até hoje, pescadores evitam navegar próximo à ilha, temendo puxar algo além de peixes em suas redes. Hoje, o lugar está abandonado. Os prédios estão em ruínas, com pisos instáveis e tetos desmoronando. O acesso à ilha é oficialmente proibido ao público. Além disso, a ausência de docas seguras, somada às variações das marés, torna o desembarque arriscado. O silêncio em Poveglia é denso, quase sufocante, como se a própria ilha tivesse decidido calar-se diante do que presenciou. Cada ruína guarda fragmentos de histórias que não desapareceram, apenas permanecem ali, sussurrando para quem ousa escutar. Com uma área equivalente a quase 2 vezes a cidade de São Paulo, a zona de exclusão de Chernobyl cobre cerca de 2.600 quilômetros quadrados. Após o desastre de 1986, quando o reator 4 da usina explodiu durante um teste mal conduzido, uma nuvem de radiação viajou milhares de quilômetros, sendo detectada até na Suécia. A liberação de material radioativo foi estimada em até 400 vezes superior à da bomba de Hiroshima, tornando Chernobyl o maior acidente nuclear da história em termos de contaminação ambiental. O caso do engenheiro Alexander Yuvchenko ilustra tragicamente essa realidade. No caos, após a explosão, ele correu para ajudar e usou o próprio corpo para segurar uma pesada porta de aço, permitindo a passagem dos colegas. Dali, ele viu o impossível. Uma coluna de luz azulada, brilhante como um laser, subindo do reator exposto diretamente para o céu. Alexander achou a visão fascinante, sem saber que olhava para a própria radiação ionizando o ar. Muitos dos que avançaram para aquela área não sobreviveram. O mais improvável aconteceu. Alexander sobreviveu. Mas o preço foi alto. O lado do corpo que ficou apoiado na porta sofreu gravíssimas queimaduras. Aquele brilho hipnótico era, na verdade, a assinatura visual da morte. Cerca de 116.000 pessoas foram evacuadas imediatamente e estima-se que mais de 600.000 trabalhadores participaram da contenção inicial do desastre. Esses trabalhadores ficaram conhecidos como liquidadores, civis e militares, convocados para realizar tarefas extremamente perigosas, como apagar o incêndio do reator, construir o sarcófago de concreto para isolar a radiação, remover destroços radioativos e descontaminar áreas próximas. Eles atuaram com pouca proteção e, muitas vezes, sem total compreensão dos riscos.
Curiosamente, décadas depois, essa região abriga uma fauna surpreendente. Lobos, cavalos de Przewalski e até linces circulam por entre as ruínas, desafiando o que a ciência sabia sobre os impactos da radiação na vida selvagem. Hoje, alguns pontos da zona ainda apresentam níveis elevados de radiação. Cidades abandonadas como Pripyat parecem congeladas no tempo, engolidas pela vegetação, mas ainda marcadas por contaminação radioativa persistente, especialmente pelo Césio-137. Chernobyl é uma cicatriz aberta na história, um lugar onde o passado ainda pulsa invisível, mas extremamente mortal. No mar aberto de Belize, um círculo perfeito rompe o azul do oceano, o Grande Buraco Azul. Um sumidouro natural com mais de 300 metros de diâmetro e mais de 100 metros de profundidade. À medida que se mergulha, as paredes do buraco azul revelam sinais de um mundo antigo, estalactites que só poderiam ter nascido quando tudo aquilo era terra seca. Cada metro descido é um mergulho no tempo. Por volta dos 90 metros de profundidade, os mergulhadores encontram uma densa camada rica em sulfeto de hidrogênio, um gás tóxico que bloqueia a passagem da luz e marca o início de uma escuridão quase total. Abaixo desse limite, a visibilidade despenca e a sensação de isolamento se torna absoluta. Essa jornada não é para os despreparados. A narcose por nitrogênio confunde a mente e a falta de referências visuais causa desorientação. Já houve quem se perdesse aqui. Um cálculo errado, um segundo de desatenção e o que parecia uma descida controlada torna-se uma armadilha sem saída. Em 2018, essa realidade foi documentada por uma expedição de mapeamento 3D, liderada por Richard Branson e Fabien Cousteau. Ao descerem com submarinos abaixo da camada de sulfeto de hidrogênio, a equipe localizou os corpos de 2 mergulhadores que haviam desaparecido no local anos antes. Mas o que o relatório da expedição revelou foi ainda mais intrigante. Devido ao ambiente quase sem oxigênio e à ausência de animais marinhos necrófagos naquela profundidade, os corpos estavam preservados de maneira assustadora. A equipe notificou as autoridades de Belize, mas, por respeito e pela complexidade do resgate, a decisão conjunta foi deixá-los lá. Naquele silêncio absoluto, o Grande Buraco Azul se tornou um túmulo definitivo para eles. Assim, o Grande Buraco Azul permanece dividido entre 2 mundos. Acima, um destino cobiçado por mergulhadores. Abaixo, um cemitério submerso, onde um único erro pode significar que você nunca verá a superfície novamente. Escondido por trás de portões pretos no castelo de Alnwick, o Poison Garden guarda uma das coleções de plantas mais perigosas do mundo. Cada espécie foi selecionada por sua capacidade de matar. Mas o que poucos sabem é que esse jardim não nasceu do acaso. Este jardim foi concebido por uma mente inquieta, fascinada pelo lado sombrio da natureza. Nos anos 2000, quando foi encarregada de revitalizar os jardins do castelo, Jane Percy, a duquesa de Northumberland, recusou-se a criar apenas mais um espaço florido. Ela queria algo que provocasse, que educasse, assustasse e encantasse ao mesmo tempo. Inspirada por antigos jardins medicinais da Europa, ela decidiu cultivar não a cura, mas o veneno.
Seu objetivo era claro: mostrar que a beleza pode ser traiçoeira, que plantas encantadoras também foram armas em guerras, instrumentos de assassinato ou parte de rituais proibidos. O resultado foi um jardim onde o perigo está vivo, literalmente. Hoje, os visitantes são conduzidos por guias especializados e advertidos com seriedade. Não toquem, não cheirem, não se aproximem demais. Algumas plantas aqui não perdoam nem a curiosidade. Elas podem provocar alucinações, paralisia, falência de órgãos ou morte com um simples contato com a pele. Entre as espécies está a beladona, usada desde a Roma antiga para eliminar inimigos de forma discreta. O acônito, conhecido como capuz do monge, já envenenou pontas de flechas em batalhas medievais. Há também a cicuta, o veneno usado na Grécia Antiga, especialmente em Atenas, como método oficial de execução. Aqui, até os jardineiros precisam usar luvas, máscaras e roupas especiais para trabalhar com segurança. Num tempo em que a natureza é domesticada, o Jardim do Veneno nos lembra que até o que é belo pode ser perigoso. Cada planta ali carrega um aviso silencioso. Conhecer é respeitar. E esse respeito pode ser a linha tênue entre o fascínio e a fatalidade. Ao deixar esses territórios extremos para trás, levamos muito mais do que belas imagens. Aprendemos lições. Porque a natureza não aceita prepotência, nem perdoa quem a subestima. No fim, sobreviver não é vencer. É aprender a caminhar com humildade, consciência e preparo para o imprevisível. Se este vídeo te marcou de alguma forma, por favor, deixe o seu like e ajude o nosso canal a crescer. Obrigado e boa viagem.